Olá, pessoal! Hoje estudaremos sobre o conteúdo expressões algébricas. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre as expressões numéricas e as expressões algébricas. Em primeiro lugar, as expressões numéricas são expressões que aparecem apenas números. Aí eu tenho 3 exemplos aqui, são exemplos com as operações de subtração e adição no primeiro caso, multiplicação e subtração no segundo, subtração e adição no terceiro, sendo que o primeiro número é uma potência, a base 8, o expoente 2. Observem que esses 3 exemplos possuem apenas números, é o que nós classificamos de expressões numéricas, só números. Depois, no segundo quadro, temos as expressões algébricas. São expressões que possuem números e letras ou apenas letras. No primeiro caso, aqui do item A, vocês podem observar que eu tenho x, o y e o z, separados das operações de adição e subtração. No segundo caso, subtração e adição. Aí você já viu um número e uma letra junto, que caracteriza uma expressão algébrica. Aqui também um número e uma letra. E no terceiro caso aqui, 3x ao quadrado menos 5x mais 9, onde o primeiro termo, que é 3x ao quadrado, você tem a parte algébrica com expoente 2 aí, que seria x ao quadrado, onde a base é x, e o expoente é 2. Então, isso caracteriza uma expressão algébrica. Expressões que possuem números e letras, ou apenas letras. O que é importante vocês observarem e respeitarem? A sequência. E antes de resolver qualquer expressão algébrica, vocês precisam, em primeiro lugar, substituir as letras por números reais dados, veremos isso na prática, usar parênteses quando se tratar de número negativo para ser substituído, e por último você vai efetuar as operações indicadas, só que aí você tem que obedecer a seguinte ordem: primeiro a potenciação, depois a divisão e multiplicação, e por último a adição e subtração. Bom, pessoal, vamos dando continuidade. Vimos a ordem correta de começar a resolver. No exemplo 1, que é o primeiro exemplo que eu vou explicar para vocês, calcular o valor numérico de 2x mais 3a. Essa é a expressão. Ela contém números e letras. Só que eu dou o valor x igual a 5 e a igual a menos 4. Isso significa que no lugar do x, eu vou colocar o número 5 e no lugar da letra A, eu vou substituir pelo menos 4. Vamos lá. Expressão 2x mais 3a. Olha o que eu vou fazer. O 2 da expressão eu repeti. No lugar do x, eu coloquei o 5. Por quê? Porque eu determinei aqui, ó, para x igual a 5. Então, no lugar do x, eu coloquei o 5, mais 3 vezes a. No lugar do a, eu vou colocar menos 4. Então, veja bem que no lugar do a, eu coloquei o menos 4. E por que ele está entre parênteses? Porque o valor do a é um número negativo. E toda vez que o número a ser substituído for negativo, você vai colocar ele entre parênteses. Foi o caso da letra A. Tendo que eu já substituí o x e o a, agora o que eu vou fazer? As operações. 2 vezes 5, eu repeti aqui, mais. Olha só,
3 vezes menos 4. Eu repeti a mesma expressão, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que aqui vai haver uma regra de sinais aqui, ó. Pode ver o mais aqui com o menos, tá? Então, eu vou fazer 2 vezes 5, 10. Mais com menos, menos. Pode ver que eu fiz uma seta aqui, ó. Tá? Mais com menos, olha, o resultado dá menos. E 3 vezes 4, 12. Os dois sinais se transformaram em um único sinal, por causa da regra. Eu tenho 10, porque quando não tem nada na frente do número, significa que ele é um número positivo. Menos 12. Se eu tenho 10 e devo 12, o que eu tenho não vai pagar o que eu devo. Vai faltar. E essa falta vai ser indicada por menos. E quanto que vai faltar? 2. Então, o valor numérico dessa expressão, quando x for substituído por 5 e a for substituído por menos 4, eu vou ter um valor igual a menos 2. Segundo exemplo, calcular o valor numérico da seguinte expressão: x ao quadrado menos 7x mais y, onde o x vai ser igual a 5 e o y igual a menos 1. Esses valores alteram de acordo com o exercício. Iniciando, no lugar do x, eu vou substituir por 5. Observem que o x está elevado ao quadrado. Então, 5 também vai ficar elevado ao quadrado, porque a única coisa que foi substituído foi o 5 que entrou no lugar do x. Menos 7, vou repetir, vezes o valor de x, que eu informei aqui, que é 5. 5 entrou no lugar do x. Mas por que aqui é vezes? Porque entre um número e uma letra sempre prevalece uma operação de multiplicação. O ponto nunca vai vir aqui, isso você precisa saber. Mais, repetir, o valor de y. O y eu estou indicando aqui que ele vale menos 1. Como é um número negativo, o que você vai fazer? Vai abrir parênteses e vai expressar esse número negativo. Sempre que for negativo, vai ter que fazer essa expressão entre parênteses. E esse menos 1 refere-se ao valor de y. Pode ver que está indicado aqui. Feito a substituição, que é o primeiro passo, aí você vai partir para as operações. Potência. 5 ao quadrado, 5 é a base e 2 é expoente. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25. Menos 7 vezes 5, 35. Regra de sinais aqui, ó. Mais com menos, menos 1. Se eu fizer 25 menos 35, vai faltar 10, que é menos 10. Com menos 1, dá menos 11. O que você precisa tomar cuidado? Para não fazer 5 ao quadrado, 10. Isso é um índice de erro onde os alunos erram muito, muito, muito por conta disso. 5 ao quadrado é 25 e não 10. Terceiro exemplo é um exemplo com radiciação. O que parece ser complicado não é, bem simples. Nós temos aqui a radiciação, sinal de raiz, e a expressão algébrica é a ao quadrado menos b ao quadrado. Percebam que o a ao quadrado menos b ao quadrado está dentro da raiz. E eu dou o valor para a, que é igual a 13, e b, que é igual a 5. Abro o sinal da raiz de novo. No lugar do a, eu vou colocar o 13 e elevar ao quadrado. 13 elevado ao quadrado. Repete o sinal de menos. No lugar do b, eu vou colocar menos 5 e elevar ao quadrado. Pode ver que aqui o menos, ele separa o 13 ao quadrado do 5 ao quadrado. O b, ele é positivo, 5 ao quadrado. Substituído, resolveremos o quê? A potência.
13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13, que dá 169 dentro da raiz. Menos 5 ao quadrado, 25. 25 dentro da raiz. Percebam 169 menos 25 dentro do sinal do radical, conhecido como sinal da raiz. Resolve a operação de subtração. 169 menos 25 dá 144, permanece dentro da raiz. Chegou aqui, nós vamos extrair a raiz quadrada de 144. Por que raiz quadrada? Porque o índice aqui, ó, é 2. E raiz quadrada de 144 é 12. Porque se você pegar o 12 e multiplicar por ele mesmo, que é 2 vezes o que representa o índice, dá 144. Lista de exercícios. Os alunos deverão pegar o caderno, prestar atenção nas explicações, ler, analisar e resolver passo a passo os exercícios de aprendizagem do 1 ao 10. Esses exercícios, eles vão estar disponíveis online, lá em exercícios de aprendizagem. Então, vamos fazer o seguinte: copiar, abrir o exercício online, copiar o exercício no caderno, resolver passo a passo e ver qual é a alternativa correta. Resolveu tudo no caderno, vai lá no exercício online e vai assinalar a resposta correta. Eu quero esses exercícios passo a passo registrados no caderno, que eu vou olhar depois nas chamadas de vídeo que eu vou fazer. Então, presta bastante atenção nos exemplos que foram dados. Não é uma coisa para se fazer correndo, tem que assistir exemplo por exemplo e ir fazendo devagar. Isso exige muita concentração. Não adianta fazer correndo. São 10 exercícios voltados para esses exemplos que eu dei. E continuaremos os próximos exemplos com frações. Agora, o quarto exemplo, com frações. Calcular o valor numérico de 2A mais M dividido por A mais M. Observe que agora aqui nós temos uma fração. Toda razão é uma fração. Esse traço aqui divide o numerador do denominador. Ele separa os dois. Quem é o numerador? 2A mais M e o denominador A mais M. O que vocês vão fazer agora? Vai substituir o A. O A é menos 1 e o M é 3. Passei um traço aqui, vou trabalhar com o numerador. 2A mais M. Foca no 2A mais M. Olha só, 2 vezes, porque entre o número e a letra prevalece a multiplicação. No lugar da letra A, eu vou substituir por menos 1, mais M. No lugar do M, eu coloquei 3. Observe que aqui do lado tem A igual a menos 1 e M igual a 3. Faço traço, denominador A mais M. No lugar do A, eu vou colocar o menos 1. Lembrando que menos 1, como é negativo, vai ser colocado entre parênteses. Menos 1 mais o M, que é 3. Saiu daqui, ó, 3. Agora eu tenho multiplicação e adição. Seguindo aquela ordem, primeiro a multiplicação. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais, repetir, o 3. Denominador
menos 1 mais 3. Devo 1 e tenho 3. O que eu tenho, eu consigo pagar. Então, ainda vai sobrar 2. No numerador, devo 2 e tenho 3. Dá para pagar, porque o 3 que é positivo é maior. Vai sobrar 1. O 1 não tem sinal na frente, significa que ele é positivo. E o denominador não tem mais o que fazer, 2. Observe que eu tenho um resultado meio. Numerador é 1, denominador é 2. Então, isso daqui é uma fração irredutível. Por que ela é uma fração irredutível? Porque não dá mais para simplificar. Não tenho que simplificar aqui. Então, com isso, eu encerro esse exercício, esse exemplo. Último exemplo. Exemplo 5. Calcular o valor numérico de 7 mais A menos B, que é a expressão. Para A igual a 2/3, que é uma fração, onde o numerador é 2 e o denominador é 3, e o B menos meio, numerador 1, denominador 2. Pego a expressão 7 mais A menos B, repito aqui, vamos fazer a substituição. 7, repito, mais, repito, A. O A é quem? 2/3. Está aqui a informação. 2/3 entrou no lugar da letra A. Menos, menos. B. Quem é o B? Menos meio. Está aqui a informação. Só que como ele é negativo, abre parênteses, fecha parênteses no meio, menos meio, que é o valor do B. Nesse primeiro momento, eu não fiz conta, não. Eu só fiz a substituição. Feito a substituição, eu vou repetir aqui 7 mais 2/3 e vou aplicar a regra de sinais aqui, ó. 2 sinais iguais, menos com menos, mais meio. Apliquei a regra de sinais. Eu tenho denominador 2, denominador 3 e aqui não tem denominador, aparentemente, porque ele está invisível. Todo número inteiro tem denominador 1. Colocaremos o denominador 1. 7 com o denominador 1 agora, mais 2/3, mais meio. Agora sim, todos com denominador 2, 3 e 1. Os denominadores são diferentes. Eu preciso calcular o MMC de 3 e 2, ou 2 em 3, não importa a ordem. Isso vocês aprenderam lá no 6º ano. 2 e 3, começa dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, repete. Agora só cabe aqui divisão por 3. 1, repete. 3 dividido por 3, 1. Multiplica 2 vezes 3, dá 6, que é o menor múltiplo comum de 3 e 2. Coloco o MMC, passo um traço e agora vamos começar aquela sequência que vocês adoram. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 6 dividido por 1, 6 vezes 7, 42, mais 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4, 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Quando eu fiz isso, 42 mais 4 mais 3. 42 mais 4 mais 3 dá 49 sobre 6. Não dá para dividir, não dá para simplificar. Portanto, a fração é irredutível quando não dá mais para simplificar.